Graça e paz do Senhor, nós estamos aqui nessa noite, culto da família, e convidamos você agora para estar conosco, adorando a Deus, glorificando a Ele, exaltando a Ele, e vai ser muita bênção na minha vida, na sua vida, em qualquer lugar que você estiver agora. Pare um pouco, e agora é hora da gente estar invocando o nome do Senhor, e vai ser bênção de Deus para a sua vida. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 15, Êxodo capítulo 15, versículo de número 11, diz assim a palavra: quem entre os deuses é como tu, ó Senhor, e quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas. Nós vamos nesse momento orar. Eu queria convidar o diácono Vanderlei para estar aqui. Ele vai orar com você, e eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a sua vida. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer Ele por este momento aqui na casa do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso eterno e soberano Pai, diante do Senhor, Pai, mais uma vez aqui na Tua casa. Senhor, viemos aqui nessa noite para Te adorar, para Te exaltar e glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu, Deus, de estar, Senhor, na Tua casa, podendo falar com o Senhor. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos a Ti pela grandeza da Tua santidade, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, Te adorar, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que passamos por um momento difícil nas nossas vidas, mas nós sabemos que o Senhor está no controle. Nós sabemos que o Senhor acalma a tempestade. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus da nossa vida. O Senhor vai continuar sendo o mesmo Deus. Possa vir, Senhor, o que vier nas nossas vidas, ó Pai, mas o Senhor é grande e misericordioso, ó Pai, para conosco, ó Pai. Abençoa, ó Pai, o ministério de louvor que está no altar. Abençoa os levitas do Senhor que está aqui nessa noite para Te adorar. Continua abençoando os Teus céus, ó Pai, a cada dia, ó Deus. O Senhor venha falar conosco através dos louvores. O Senhor venha falar também, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Eu sei, ó Deus, que o Senhor colocou já, Senhor, a palavra no coração do Teu servo, pastor, para transmitir as nossas vidas, ó Pai. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão em casa, ó Pai, estão ligados, ó Pai, no Facebook, para ouvir a Tua palavra nessa noite, ó Pai. Que eles possam, ó Pai, abrir o coração, abrir a sua mente, ó Pai, para receber de Ti a unção do Teu Espírito Santo de Deus, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Fique conosco, ó Pai. Assim nós oramos, assim nós Te entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Vai em meu coração.
fazer mais uma oração. Eu convido você para estar colocando a sua vida diante de Deus, e depois nós vamos falar da palavra de Deus. Então é bom que você possa pedir ao Senhor que venha falar ao seu coração nessa noite. Você possa falar: Deus, fala ao meu coração, eu preciso de ouvir essa palavra. E eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e com você. Deus, Ele não veio aqui por acaso. Ele está aqui porque Ele acredita que você estaria aqui. E é por isso, na sua casa, e eu creio que Deus há de falar ao seu coração. E depois dessa palavra, a sua vida não será mais a mesma, porque Deus, Ele está falando. Talvez você pense que Deus parou de falar. Deus continua falando, e nós precisamos continuar ouvindo a voz de Deus, para que a gente não tome direções erradas. Então é isso que nós precisamos. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez, concordando, ó Deus, com uma oração do teu servo, que fez aqui, ó Deus, há pouco. Nós queremos, ó Deus, render graças, louvores, adoração ao Senhor, porque nós acreditamos, ó Deus, que é um tempo difícil, mas é um tempo que o Senhor fala ao nosso coração. E nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, com o nosso coração aberto, e pedimos ao Senhor que venha fazer nós entendermos aquilo que o Senhor vai ministrar no nosso coração, porque é bem possível, ó Deus, que a gente possa não entender aquilo que o Senhor vai falar. E às vezes, ó Deus, possamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Queremos sair daqui sendo, ó Deus, diferente, tendo uma palavra do Senhor no nosso coração. Fala a cada um, ó Deus, que está na sua casa agora, cada pessoa que está agora nos assistindo, nos acompanhando, não só em Conceição de Ipanema, mas também em todos os lugares do Brasil, ó Deus, que está ligado conosco agora, porque não até fora do Brasil, ó Deus. Toma nas suas mãos e abençoe e fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas acerca de Jesus. Capítulo de número 18, versículo 9 até o versículo de número 14. Evangelho segundo escreveu Lucas acerca de Jesus, no capítulo 18, versículo 9 até o 14, diz assim: propôs também essa parábola, uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que si mesmo se humilha será exaltado. Jesus, ele vai usar aqui 2 parábolas.
parábolas. Se você pegar no capítulo 18, ele vai falar sobre duas parábolas. E a primeira parábola que Jesus vai contar, ele conta, ela está no capítulo 18, versículo 1 até o versículo de número 8. Jesus vai falar da viúva pobre, que foi até aquele juiz iníquo, para que ele pudesse julgar a sua causa. Jesus, ele conta essa parábola, incentivando você e eu a orar, mesmo que ainda não aconteceu, mesmo que as coisas se tornam muito mais graves, muito mais difíceis, é necessário que nós possamos perseverar na oração. Então Jesus conta essa parábola. A segunda parábola que Jesus vai contar é essa que nós lemos, que está no capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14, que conta a história de dois homens, um chamado fariseu e outro chamado publicano. É interessante a gente analisarmos o que era ser um publicano. O que fazia um publicano? O que ele era? Ele trabalhava para quem? Que profissão esse publicano exercia, né? E é interessante a gente analisarmos isso, para a gente ver o que Jesus estava falando ali. É interessante a gente olhar sobre isso, porque às vezes a gente não para analisar, não analisar aquilo que Jesus falou. E quando a gente não analisa aquilo que Jesus falou sobre essas duas classes que Jesus está falando. Então Jesus vai falar sobre duas classes, sobre os fariseus e sobre os publicanos. Os publicanos eram aqueles que eram judeus e trabalhavam para Roma. Eles cobravam impostos. Eles eram homens que cobravam imposto abusivamente. Então eles não eram benquistos na sociedade. Eles não eram pessoas que eram amadas pela sociedade, porque eram homens que eles eram corruptos. Eram homens também que eles usavam, né, a sua influência para que pudesse, às vezes, até lesar pessoas. Então, publicano era esse. Havia dois tipos de publicano. O primeiro publicano, primeira classe de publicano, era aqueles que eram gerais, aqueles que eram mais simples. E existia a segunda classe, que era os delegados, aqueles que tinham uma posição mais alta que na questão da sua profissão. Mas existia agora também outro grupo que Jesus chamou atenção aqui, foi o grupo dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, se você pegasse e olhasse para os fariseus, todos nós que somos cristãos, a gente apoiava eles. Por quê? Porque eles seguiam a linha a lei mosaica. Então eles seguiam a Torá, eles seguiam tudo aquilo que Moisés falou, tudo aquilo que os profetas falou. Então eles eram extremamente zelosos pelas suas religiões. Então eles eram homens que eram extremamente religiosos. Eles gostavam de orar com largas orações.
eles gostavam também de confrontar Jesus, né? Eles gostavam de que os conceitos religiosos deles pudessem ser aceitos. E quando não era, eles ficavam agressivos, eles queriam que as pessoas carregavam fardos nas costas, com o legalismo deles, com a religiosidade deles. Então eles viviam dentro disso. E eu acredito que Jesus, ele está ali dentro desses dois grupos, fazendo a sua pregação, os seus discursos, e dentre isso, Jesus ele conta uma parábola. E é interessante a gente saber o que é parábola, né? A parábola que Jesus estava contando, e é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas confundem o que é parábola, porque parábola é uma alegoria, é uma história. Mas por que Jesus estava contando? Jesus não estava inventando aquilo, Jesus estava simplificando aquilo, mas Jesus estava falando de fatos verdadeiros. Jesus não estava inventando algo. Então, por isso que Jesus não contou uma história, como é. Jesus contou uma história com H. Quando você pega a história, como é algo falso, é algo fictício. Mas quando você pega história com H, é algo verdadeiro, é fato que aconteceu. Então é interessante a gente olhar para isso. O que é parábola? Parábola é uma comparação de desenvolvimento em uma história curta ou longa. É também cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, na qual se ilustra uma verdade moral e espiritual. Então Jesus está contando aqui uma história que aconteceu, verdadeira, e ele coloca agora dois elementos. Os elementos que é os fariseus e os publicanos. Diante disso aqui, diante dessa explanação, eu quero trazer o tema. O tema que eu quero trazer nessa noite é vivendo uma falsa adoração e vivendo um verdadeiro arrependimento. Eu quero trazer essa palavra para a nossa meditação nessa noite. E eu creio que Deus vai estar falando ao nosso coração e nós vamos ser muito abençoados. E eu creio nisso. Em primeiro lugar, será que nós estamos sendo um verdadeiro adorador? Ou será que nós estamos sendo um falso adorador? Será que nós estamos tendo verdadeiro arrependimento? Se você olhar para as duas figuras a qual nós falamos aqui nessa noite, de pronto, quando você olha, você olharia e pensaria que o fariseu, ele seria aquele que estava sendo verdadeiro. Por quê? Porque fariseu, ele vem do original separatista. Eles eram separados. Eles davam o sangue deles, a vida deles, pelos preceitos religiosos que eles faziam. Então eles levavam muito a sério aquilo que eles pregavam, aquilo que eles falavam. Só que tem uma coisa: existe um Deus que conhece dentro de mim, dentro de você. Ele conhece o que está dentro de mim, dentro de você. Ainda que talvez eu externizo algumas coisas que não está dentro de mim. Eu estou externizando, mas dentro de algo falso. Eu estou sendo um ator. Eu estou interpretando um papel
mas a verdade que Jesus, ele está vendo, mesmo aquilo saindo dentro de mim, ele sabe que aquilo é falso. E é interessante, a gente precisa entender isso. Mas, em contrapartida, se você olhasse o publicano, você já reprovaria ele de uma vez. Porque você olharia um publicano, um cobrador de impostos, um corrupto, uma pessoa odiosa, que a sociedade não gostava, um homem que não servia a crença judaica, não estava servindo o Deus de Israel, então você chegaria, mas a Bíblia diz que esses dois homens, eles subiram no templo a fim de orar. Tanto o fariseu e tanto o publicano subiram no mesmo templo. Eles vão estar ali diante do mesmo Deus. Eles vão falar com o mesmo Deus. Um vai falar dentro da sua religiosidade e o outro vai falar dentro daquilo que ele era, né? Um religioso e um pecador, um publicano. Mas o que me faz ser um falso adorador? E o que me faz ser um verdadeiro que arrepende? Olha o verso 9 comigo que está escrito. Propôs também essa parábola a uns que confiava em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. O perfil de uma pessoa que é falso adorador, que não tem arrependimento nenhum na sua vida, apesar da sua vida religiosa, daquilo que ele professa religiosamente falando, ele confia em si mesmo. O que a Bíblia diz sobre isso? Quando você pega em Jeremias capítulo 17, versículo 5, Jeremias diz para a nação de Israel: maldito o homem que confia no homem, e que faz do braço a sua carne, e o seu coração aparta do Senhor. Uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado é quando nós confiamos em nós mesmos. Nós chegamos diante de Deus, mas nós estamos tão confiantes em nós, que nós talvez corremos o risco de não falar aquilo que tem que ser falado, que está dentro de nós. Talvez nós chegamos diante de Deus tão cheio de nós mesmos, tão cheio da prepotência, tão cheio de orgulho, que nós começamos a pensar que é pelo que eu vou falar, pelo conteúdo que eu vou falar, é que Deus vai me aprovar. E a Bíblia diz que essa é algo perigoso, de eu confiar em mim mesmo, crendo que sou justo. Às vezes eu estou pensando, porque eu sou um pastor, porque você é um ministro de louvor, nós somos justos. Não. O que Isaías diz sobre isso? Olha o que a Bíblia diz. Lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 5. Isaías, capítulo 64, versículo 5. Olha o que está dizendo. O que é a nossa justiça? O que é a sua justiça? O que é a minha justiça? Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, verso 6. Pois todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Então toda a nossa justiça, elas são como trapo de imundícia. Por que Isaías está falando sobre isso? Isaías está falando que quando a mulher tinha
ela estava no período menstrual dela, essa mulher, ela sujava um pano, e aquele pano ficava por vários e vários dias, até apodrecer. Quando ele apodrecia, estava bem ali sujo, bem maltrapilho, Isaías pega e fala: a nossa justiça é como trapo de imundícia. E é interessante que Jesus, ele vai entrando na parábola, falando que muitas vezes nós confiamos em nós mesmos, que é um perigo, e segundo, nós pensamos que nós somos justos. Deus, ele vai ouvir a minha oração, eu vou jejuar, pois Deus vai ouvir Deus vai atentar para o meu jejum, eu vou fazer louvor e vai bradar o céu, porque eu sou justo. Não, ninguém é justo em si mesmo, nós somos justos porque Jesus nos faz justo nele. É por isso, nada disso, eu não sou justo, você não é justo, a minha justiça e a sua justiça, ele é completamente fora dos padrões de Deus. Então é isso que nós precisamos entender. Mas a Bíblia diz também, que Jesus, falando nessa parábola já no início, ele está dizendo que desprezamos os outros. Jesus está falando a respeito, ele está contando a parábola, que aquele que vai orar, ele vai desprezar, vai ter desprezo. E uma das coisas que nós precisamos entender na nossa vida, é que todos nós somos iguais. E precisamos saber de uma coisa: todos nós precisamos de pessoas. Ninguém anda sozinho. Todos nós precisamos de alguém. Você precisa, eu preciso. Agora, depender é só de Deus. Mas precisar eu preciso, você precisa. Então nós não devemos pensar que nós somos melhores do que as pessoas. Nós não podemos pensar que porque nós estamos aqui dentro, porque nós somos pregadores, somos pastores, nós não devemos desprezar ninguém. Mas a Bíblia diz que o verso 10, olha o que está escrito no verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar, a um fariseu e outro publicano. Verso 11. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou. Olhando, se você olhar alguém falar isso, aparentemente ele está dando graças a Deus mesmo. Mas a verdade que não. Verdade que ele não estava fazendo isso. Jesus conhecia, e Jesus conhece o que está internamente em nós. Ele sabe daquilo que está em nós. E às vezes, aquilo que está dentro de nós, que precisa ser confessado, nós muitas vezes não confessamos. Mas aquilo que nós queremos fazer um pano de mentira, às vezes nós fazemos. Então o que estava dentro do fariseu era algo que era típico dele. E Jesus sabia que era típico dele. Porque aparentemente a sua oração, ela vem com algo bonito. Mas Jesus, ele não quer saber se aquilo que eu falo é bonito. Ele quer saber se aquilo agrada a ele. Ele quer saber que aquilo que eu estou falando vai tocar o seu coração. Ele quer saber disso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ele diz assim: não sou como os demais homens. Aqui ele é reprovado.
quem disse que nós não somos como os demais homens? Quem diz que eu sou melhor, eu sou mais espiritual? Quem diz? Olha o que a Bíblia diz, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, eu estou falando do profeta Isaías. Eu não estou falando de um Carlos Costa da Silva, estou falando de Isaías. Olha o que Isaías fala no capítulo 6 do seu livro. A Bíblia diz que ele tem uma visão, e aqui é a chamada de Isaías. Isaías, ele vai ser chamado. Deus está chamando Isaías. Mas a Bíblia diz que ele tem uma visão. E a visão que ele tem traz um impacto na vida dele. Olha o verso 2. Diz assim: ao seu redor havia serafins, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Verso 3, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheio da sua glória. Verso 4, e as bases dos limiares moveram-se, e a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Verso 5, Isaías, ele vai falar uma coisa aqui, que o fariseu tinha que fazer, e que nós também devemos tomar cuidado, para que nós não chegamos diante de Deus, e apresentamos para Ele uma falsa adoração. Ele não quer que nós apresentamos uma falsa adoração. Ele quer que nós apresentamos a Ele uma verdadeira adoração. Para que eu possa apresentar para Ele uma verdadeira adoração, é necessário que eu tenha o verdadeiro arrependimento. É isso. Olha o verso 5, o que ele está dizendo. Então disse eu, Isaías: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha para você ver. Então, quando você olha o fariseu, ele vai fazer o oposto. Eu não sou como os demais homens. Ou seja, eu sou melhor. Espera aí, será que é melhor mesmo? Será que eu e você são melhores do que as pessoas? Será que dentro de nós, será que nós não estamos vivendo uma religião, uma religiosidade? Eu queria te falar uma coisa. Que bom que daqui a um tempo nós vamos voltar para cá. Mas Deus, Ele quer verdadeiros adoradores. Deus não quer falsos adoradores. Deus, Ele quer verdadeiro arrependimento. Que seja você abrir mão de algo valioso, mas você precisa abraçar algo muito mais valioso, que é Jesus Cristo. E é isso que você que está me ouvindo, você que está me assistindo agora, como tem sido a nossa adoração para Deus? Tem sido? Será que nós temos adorado a Deus de qualquer maneira? Será que nós não estamos nos posicionando como esse fariseu? Quem sabe nós estamos falando: nós não somos como as demais pessoas, nós somos salvos, mas será que somos mesmo? Será que nós estamos olhando? Talvez Jesus, Ele está olhando para mim e para você, e vendo uma roupa cristã, uma Bíblia cristã, mas uma atitude mundana. Quem sabe a gente precisa entender isso. Mas é interessante que ele vai além. Ele não tem desconfiômetro. A verdade é que ele poderia ter desconfiômetro, ele não tem. Ele diz: não sou como os demais homens, e nem como esse publicano.
É interessante que ele vai falar. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer: ainda como este publicano. Ele está dizendo: assim consigo orava, ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens. Não demais homens. Aí ele vai colocar que ele não era roubadores. Quem disse que nós somos isentos de roubar? E aí eu vou te falar. Só para você ter uma ideia, os fariseus aqui eram legais. Eles eram tão legais que Jesus vai falar sobre isso. Eles eram tão religiosos que eles entregavam o dízimo de tudo que eles faziam. E ele vai falar sobre isso. Então ele está dizendo assim: eu não sou roubadores. Ele está mostrando que ele estava perto de um roubador, que era o publicano. Então ele está dizendo assim: eu não roubo. Eu não sou roubador. Ou seja, eu tenho qualidade que esse publicano não tem. Então, às vezes, nós olhamos para alguém que está roubando e nós depedramos aquelas pessoas, falando que aquelas pessoas estão roubando. Mas eu queria te falar uma coisa. Você já viu o que está escrito no livro de Malaquias 3:8? Roubarás o Deus ao homem, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo, se você não é um dizimista, você é roubador. Então você está roubando. É a Bíblia que está dizendo, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então às vezes nós, religiosamente falando, e ele falando: não sou roubador. Ele está dizendo: não somos roubadores, não somos. E ele falou a verdade, porque sim, ele está dizendo: roubadores injustos. Sabe o que ele comparou? Ele comparou que ele não tinha injustiça nele. Ele não havia injustiça. Quem de nós não somos injustos? Todos nós somos injustos. A injustiça, ela está na nossa vida. Vou fazer uma comparação. Você tem filhos, você tem filha, e o seu filho pratica algum delito. Se você for justo, a polícia chega na sua casa e fala com você: o seu filho está aí? Se você for justo, você vai entregar o seu filho para a polícia. Por quê? Porque ele cometeu um delito. Ele fez algumas coisas que é contrário à lei. Falar de justiça é uma coisa, viver a justiça é outra. Será que você entregaria o seu filho ou a sua filha para a polícia? Será que você entregaria? Muitas vezes não. Então o que acontece? Quando nós chegamos diante de Deus, Ele está chegando diante de Deus e falando: eu não sou injusto, eu não tenho injustiça na minha vida. Outra coisa, não sou adúlteros. Tudo ele está colocando no plural. Não sou adúlteros. Mas quem conversou com Moisés para fazer a lei do divórcio? Os fariseus. E aí vamos falar uma coisa aqui. O que é adultério? Adultério para nós é quando você pega uma pessoa casada tendo relação sexual fora do seu casamento.
É adultério. Deixa eu te falar um negócio. A lei mandava apedrejar os adúlteros. Só que Jesus, ele colocou a coisa mais difícil. Você sabe o que é adultério para Jesus? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 27. Você vai ver o que é adultério para Jesus. O que Jesus trata como adultério? É interessante a gente tomar cuidado. Capítulo 5, versículo 27. Jesus vai falar sobre isso. Olha o que Jesus vai falar. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher, para cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Você já pensou isso? Você olhar com a mulher, cobiçando ela, no seu coração, você já cometeu adultério. Jesus, ele estreita as coisas. Então o fariseu, ele está tendo muito rompante. O fariseu, ele está trazendo para Jesus, pensando que Jesus está aprovando o que ele está falando. Ele está dizendo, eu não sou adúltero. Não sou. Eu não faço isso. Mas quem conhece o que está dentro de mim, dentro de você, é Ele. E aí? O que nós pensamos? Qual é o nosso pensamento? Quando nós deparamos com a mulher que te atrai, e aí? O que você faz? Como? É isso que nós precisamos. Jesus, ele falou, quando você olha para uma mulher, como olhar de cobiça, analisando ali, você já cometeu adultério. Quem pode falar que nós não cometemos adultério é só Jesus. Porque Ele conhece o que está dentro de mim. E Ele conhece o que está dentro de você. Ele sabe o que está dentro de mim. E Ele sabe o que está dentro de você. Jesus, Ele está ouvindo e vendo aquilo que nós estamos fazendo. Será que está agradando a Ele? Ou será que não? Às vezes, nós precisamos tomar cuidado. Jesus não olha para as palavras bonitas que nós falamos. Jesus, ele não fica impactado pelo que eu falo, pelas palavras bonitas, ele não está interessado nisso. Isso é interessante. Ele diz assim, nem ainda como este publicano. Verso 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Essa é a oração que ele está fazendo. É a oração que ele está falando e que ele está fazendo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Agora eu queria te falar o seguinte. Você já viu o jejum que agrada a Deus? Quem já viu? Você já viu? Isaías 58. Vamos ver o jejum que agrada a Deus? Olha lá. Jejum que agrada a Deus. Se não tiver dentro disso, não agrada a Ele. Posso jejuar 40 dias, 40 noites, que não vai ter diferença nenhuma. Olha o que o profeta está falando. Clama em alta voz, verso 1. Clama em alta voz, não te detenha. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões, a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procura a cada dia, toma prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que praticasse a justiça e não tivesse
abandonado as ordenanças do seu Deus. Pede-me uns juízos retos, tem prazer em se chegar a Deus. Porque temos nós jejuado, dizendo eles, e tu não atenta para isso? Porque temos afligido as nossas almas? E tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas imprensas e exigias que se faça todos os vossos trabalhos. Eis que para contendas, rixas, jejuais, e para ferides com punho iníquo, jejuando vós assim, como hoje a vossa voz não se farás ouvir no alto. Seria esse jejum que eu escolhi, o dia em que o homem afligia sua alma? Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça como junco e estender debaixo de si o saco e cinza? Chamaria tu isso de jejum, o dia aceitável do Senhor? Acaso não é este jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe ir livre os oprimidos, e despedace todo o jugo, Porventura não é também, reparta o teu pão com o faminto, acolhas acaso os pobres, desamparados, que vendo nu cubra, e não te esconda a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás o Senhor, ele te responderá, gritará, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirareis do meio de ti o jugo, e estendesse do dedo o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, fartares ao aflito, então a luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e te fartará até os lugares áridos, fortificará os teus ossos, será como jardim regado, como manancial cujas águas nunca falha, e os que te procederes edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha, e reparador de veredas para morar. Se desviares do sábado os teus pés, e deixares de prosseguir as tuas imprensas, os meus santos dias, e se sabes, chamarás deleitosos ao santo dia do Senhor. Digno de honra, se honrareis, não, seguindo teus caminhos, nem te ocupando nas tuas imprensas, nem falando palavras vãs. Então te deleitará no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei como herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. É isso que nós precisamos. Esse é o verdadeiro jejum. Esse é o jejum que Deus, ele agrada. Deus olha para mim, olha para você e vê. Não adianta, eu estou jejuando. Jejum não muda Deus, jejum muda nós. Mas não existe jejum se não houver arrependimento. Se não tiver arrependimento, não há jejum. Eu posso jejuar à vontade, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser um bom orador, eu posso ser um homem que pratica o jejum, mas eu preciso saber de uma coisa: eu preciso olhar para o meu semelhante, eu preciso ajudar o meu semelhante, porque não adianta, irmãos, eu convidar uma nação para fazer jejum, sendo que não há arrependimento. Não há arrependimento. Então Deus, ele quer um jejum? Quer, com arrependimento. Deus quer um jejum? Quer que tenha mudança. Deus quer um jejum? Quer que haja uma transformação de vida na nossa vida ou na nação brasileira. Porque nós queremos, todos nós queremos, não estou aqui sendo hipócrita, nós queremos que Deus varre de uma vez essa pandemia. Todos nós queremos,
Mas será que nós estamos com medo da pandemia? Mas será que nós não temos temor de Deus? Então nós precisamos, em primeiro lugar, ter temor de Deus. Porque nenhuma pandemia pode matar você, a pandemia? Pode. Mas uma pandemia não pode levar você para o inferno. Agora, você pode não morrer de uma pandemia, mas se você não arrepender do seu pecado, você vai morrer fora da pandemia e vai para o inferno. E é isso que nós precisamos olhar. E Deus falou muito forte ao meu coração com isso. Deus falou muito forte. E o que acontece? Ele está dizendo que ele era um dizimista. Primeiro, jejum muda a mim. Jejum não muda a Deus. Um jejum não muda a Deus, muda a minha vida. Deus continua sendo Deus se eu jejuar ou não. Mas eu preciso jejuar quando a minha carne fala mais alto. Eu preciso fazer isso. Então o que acontece? Dizimar não vai enriquecer Deus. Só vai me fazer ser fiel a Deus. Às vezes eu estou pensando que eu sou dizimista e eu posso mandar. Não. Você continua sendo servo. Deus continua sendo Senhor. Você continua sendo submisso àqueles que Deus colocou na sua vida. E é isso que nós precisamos entender. Então você já pensou? Jesus não ficou impactado. Jesus não ficou porque ele jejuava, porque ele dizimava. Não. Jesus estava olhando para aquele homem. Jesus está olhando para mim e para você agora, que está me assistindo em casa. Você que está aqui do louvor, que estão aqui. Jesus está olhando para nós e está falando assim: eu procuro verdadeiros adoradores. Mas para que eu seja um verdadeiro adorador, ou verdadeiros adoradores, é preciso de eu ter um verdadeiro arrependimento. Precisa de eu ter. Se eu não tiver um verdadeiro arrependimento, uma mudança, ter mudança na minha vida, você entendeu? Ter uma metanoia, uma mudança de mente, atitudes diferentes, não vale nada. Mas aí, se você pegar no verso de número 13, olha o que está dizendo. Mas o publicano, estando em pé, de longe, nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Sabe o que acontece? O que é um verdadeiro arrependimento? É quando você reconhece que você é pecador. Ele está dizendo, ele não olhava para o céu. Ele não se atreveu a olhar para o céu. Ele com a cabeça baixa, ele batia no peito e falou: Senhor, tudo que o fariseu está falando é verdade. Eu sou roubador, eu sou adúltero, eu não sou dizimista. Senhor, mas me perdoa, me faça uma pessoa diferente. É isso que Deus ele quer. Antes de nós cantarmos para Ele, antes da gente fazer um discurso bonito, Ele quer o arrependimento nosso. Então nós queremos voltar sim, nós queremos voltar a congregar, não só Conceição, mas em qualquer lugar. Mas é necessário que a gente possa ter aprendido com a pandemia, e que o temor de Deus venha estar mais forte no nosso coração, e que nós possamos ter uma vida mais com compromisso com Ele, uma vida com mais entrega, uma vida com menos mentira, uma vida com menos rancor, uma vida com menos falsidade. Você está dizendo para quem, pastor? Estou dizendo para mim, estou dizendo para cada um de nós, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos aprender a servir a Deus, e que Deus agrade daquilo que nós estamos fazendo. Porque às vezes nós estamos fazendo algo
pensando que estamos agradando a Deus e não estamos agradando. E nessa noite, eu queria te falar que quando Jesus ele vê o verdadeiro arrependimento da nossa vida, Ele faz algo tremendo na nossa vida. Ele nos recompensa. Porque talvez você fale, que é isso, pastor? Eu vou continuar sendo. Não. Quem saiu justificado? Quem desceu do templo aprovado? Você quer sair daqui nessa noite? Você na sua casa, você quer ser exaltado por Deus? A melhor coisa que tem é quando você é exaltado por Deus. Porque quando Deus exalta você, ninguém pode tirar você daquele lugar que Deus te colocou. Sabe por quê? Porque Deus te colocou lá. É Deus que fez você chegar lá. Agora, o que acontece? Olha o verso 14. Vamos orar. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. Mas o que a si mesmo se humilha, será exaltado. Olha para você ver que coisa importante. Quantas vezes, se você pegar o discurso do fariseu, é maior do que o do publicano, com mais acusações, com mais veemência, com mais palavras bonitas, mas o publicano só diz uma coisa: eu sou um pecador, eu peco, eu erro, todos nós erramos, todos nós. Não adianta a gente falar. Tem gente que está falando assim, mandou essa pandemia, é para aqueles que zombaram. Não, mandou para todo mundo. Todo mundo tem culpa no cartório, todo mundo. Agora, nós precisamos de uma coisa. Nós vamos apresentar para Deus, continuar apresentando para Deus, uma falsa adoração. O Brasil vai continuar pregando coisas nos púlpitos, a maioria dinheiro. A centralidade do púlpito é Jesus. A centralidade do louvor é Jesus. É isso que nós precisamos. Jesus, ele está procurando, e a Bíblia diz isso. João capítulo 4, versículo 23. O Pai procura os tais verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. É isso, nós vamos orar. Talvez não é a palavra que você queria ouvir, mas Deus não está nem aí se você queria ouvir ou não. Se uma pessoa ouviu e foi transformada, para ele já está bom demais. Não precisa de 10, né? Na verdade, uma só. Uma já está bom demais, uma já está, né? E eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou para mim, porque eu não quero pregar o que eu quero, né? Pregar o que eu quero, não tem jeito de eu pregar o que eu quero pregar o que Ele quer. E eu espero que Deus falou o seu coração, e eu tenho certeza que Deus, Ele quer quebrar o nosso orgulho. Deus quer quebrar a nossa prepotência. Sabe por quê? Porque às vezes a gente, Vanderlei, a gente quer voltar muito rápido. Mas às vezes podemos não estar preparados também, né? E é isso que a gente precisa entender, né? E a gente precisa sempre estar buscando a Deus, e para que a gente volte melhor, para que a gente volte com mais vontade, né? Voltar com mais vontade e com menos contenda, menos fofoca. Não só aqui, mas em qualquer lugar hoje, onde tem um ser humano, tem isso, né? Nós somos isso, mas nós precisamos melhorar, né? E é bom demais, né? Os irmãos vão estar... Senhor,
Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha limpar o nosso coração, tirar, ó Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor da nossa vida. Deus, nós queremos sair daqui, essa pessoa que está nos assistindo, que elas possam ter entendido aquilo que o Senhor falou. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos, ó Deus, fazer uma autoexame em nós. Sonda o nosso coração. Não deixa, Senhor, que a soberba, não deixa que a prepotência, não deixa, Senhor, que as mentiras, não deixa que a religiosidade, não deixa que o orgulho, não deixa que as fofocas, as contendas, não deixa, Senhor, não deixa, ó Deus, entrar na nossa vida. Tira toda a rebeldia do nosso coração. Não deixa a gente precipitar em nada. Que possamos ser verdadeiros. Não estou dizendo, ó Deus, que nós somos melhor do que as pessoas, mas que possamos servir o Senhor com verdade, com sinceridade, e possamos apresentar para o Senhor uma verdadeira adoração. Ó Deus, não uma falsa adoração, e um verdadeiro arrependimento. Deus, Conceição do Ipanema possa ver um povo diferente, um povo que tem, ó Deus, vida com o Senhor, que sejam pessoas diferentes, pessoas que não têm, ó Deus, práticas nos erros, nas sujeiras. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós temos orado para que o Senhor venha trazer um tempo, ó Deus, melhor na nossa nação. Ó Deus, eu creio nisso, mas que possamos, ó Deus, estar inclinado com o nosso coração, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Ó Deus, que a nação brasileira possa se arrepender, os pastores, toda a liderança política. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, faça isso na nossa vida. Nós precisamos, ó Deus, de ser diferente, de mostrar uma diferença, ó Deus, nessa nação. Ó meu Pai, nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, venha perdoar os nossos pecados, venha perdoar as nossas falhas, venha perdoar, ó Deus, quem porventura essa pessoa, ela continua de mal com a outra, não conversa com ela, julga, ó Deus, que possamos entender que o Senhor é muito maior do que as nossas indiferenças. Deus, muito obrigado por tudo. Oramos por cada vida que nesse momento está, ó Deus, aqui em Conceição do Ipanema, mas aqueles que estão também fora de Conceição, aqueles irmãos que estão em outros lugares. Ó Deus, nós oramos por aqueles que estão na casa, agora em casa. Ó Deus, orando comigo, talvez tenha uma causa da justiça, está vivendo tristeza, angústia, talvez está vivendo depressão, talvez está vivendo solidão, talvez está vivendo hostilização. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida e peço, Senhor, que venha ter misericórdia, ó Deus, de cada um de nós também, ó Deus, e que o Senhor venha trazer, ó Deus, o tempo de refrigério, não só no Brasil,
mas também no mundo inteiro. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. E eu convido você para estar conosco na terça-feira, culto de oração, onde Deus tem mais uma palavra ao nosso coração. Dias que Deus continua falando, e Deus quer que você ouve a voz dele, né? E quando você ouvir a voz de Deus, você vai ficar muito melhor, e eu tenho certeza disso. Então convidamos você para estar conosco na terça-feira às 19 horas, estaremos aqui, você na sua casa, e assim nós vamos prosseguir até a última palavra de Deus para o nosso retorno aqui. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até lá, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil e sobre todo o povo de Deus espalhado no mundo inteiro. Quem crer diz amém.